Pastor César, ouvintes, pastor Joaquim, internautas, esse tema realmente é polêmico, né? Quem está detendo a manifestação do anticristo? Os teólogos, eles não têm uma posição definida por causa da palavra que aparece ali no versículo 6 e 7, rocaterro, o artigo aquele que detém. O artigo, para vocês terem uma noção, e o particípio são neutros nesse texto, dando margem para pelo menos 10 interpretações possíveis. Eu acredito que o que retém a manifestação do anticristo seja o tempo estabelecido por Deus, tá? E é importante enfatizar que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, com o propósito de acalmar os temores e as perturbações da igreja em Tessalônica, porque eles pensavam que a segunda vinda de Cristo já tinha ocorrido ou ocorreria naqueles dias. Então, nós percebemos que a construção narrativa de 2 Tessalonicenses 2 vai indicando uma cronologia sucessiva de eventos. Por exemplo, Paulo fala assim no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ele vai falando, por exemplo, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vinda de Jesus Cristo, a parousia, a nossa reunião com Ele, ou o dia do Senhor, todas essas expressões, esses conceitos, são falando da segunda vinda de Cristo ou do arrebatamento da igreja. Paulo ainda menciona o afastamento da fé, uma apostasia, o filho da perdição, e depois então o apóstolo Paulo, ele vai então escrever no versículo 6 e o versículo 7, a seguinte expressão. Eu vou ler para vocês, a gente vai tentar explicar para vocês aqui rapidamente. Paulo vai falar assim no texto grego: cai no ro caterro, idoeis ro, apocalipto, autos en ro, eunto kairos. No versículo 7 ele fala assim: roga mistério energel, ro anomia mono caterro, ro reus ec mesos gnomai. Interessante porque no versículo 6 a gente percebe que o artigo e o particípio são neutros, mas no versículo 7 o gênero já é masculino. Ou seja, o que refreia ou detém o anticristo é, ao mesmo tempo, pessoal e impessoal. Então, na minha opinião, o que detém a manifestação do anticristo é o tempo ou o propósito determinado por Deus. A gente vai aprofundar mais aqui durante o programa. Pastor Joaquim de Andrade, que já tomou café, vamos lá. Qual que é a sua opinião sobre esse tema, meu irmão? E aí, quem é ou o que é aquele que detém o anticristo? Vamos lá, sempre quando chega a vez do Joaquim, ele vai derrubando mais café. O anticristo está se manifestando aqui, cara. Não é possível, né? Bom, os estudantes da Bíblia, né, das profecias bíblicas, todos aqueles que trabalham com a área da escatologia, eles têm visões diferentes aí sobre a identidade desse limitador de 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Quem quer que seja, né, ele é alguém com grande poder que está impedindo aí o avanço do anticristo e o reino satânico de dominar o mundo. Na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo então assegurou à igreja que ainda não estavam vivendo no dia do Senhor, ou seja, que o julgamento do fim dos tempos ainda não havia começado. Então, em 2 Tessalonicenses 2:3, ele diz: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então eu diria que, de acordo com o cronograma de Deus, o dia do Senhor e o julgamento que o acompanha não começarão até que duas coisas aconteçam. Então a primeira delas é uma rebelião global, né? E aí o anticristo sendo também revelado, tá? Então Paulo, ele menciona o que está aí atualmente mantendo o mal sob controle. No 2, de 6 a 8, então ele diz assim: agora vocês sabem o que detém, para que ele seja revelado ao seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo. Paulo não identifica especificamente aí quem ou o que é a força restrita,
visto que os tessalonicenses já sabiam, como você mesmo mencionou aqui. Verdade. Mas é interessante porque muitos estudiosos têm aí feito especulação, né? Têm especulado quanto à identidade desse limitador aí, nomeando a força restritiva. Eu quero dar, porque você deu alguns, mas tem muito mais. O governo romano, por exemplo, na época, era tido como esse que o detém. A pregação do evangelho também era tido, fiz várias pesquisas em cima disso, como também aquele que o detém. A amarração do próprio Satanás é visto dessa forma também. A providência de Deus, o Estado judeu, a igreja, o Espírito Santo e Miguel, o arcanjo. Sabia disso? Tem essa interpretação também? Então eu acredito que o limitador aí, né, não seja outro senão o próprio Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo operando por intermédio da igreja no Novo Testamento que o detém. E esse Espírito Santo vai ser afastado, então, um dia, é isso? Então, o Espírito Santo dentro da igreja Que é esse limitador. Se é o Espírito Santo, ele vai ser afastado. Esse limitador, que tal pessoa é referenciado tanto como uma coisa, como mencionou aqui o nosso querido pastor Alex, né? Gênero masculino, gênero neutro no 6, gênero masculino no 7. Então, é interessante porque quanto como uma pessoa, gênero masculino no 7, eu creio que é o Espírito Santo. Ele vai ser afastado, sim. Vai ser afastado. Eu sei que existem inúmeras colocações em cima disso. Vamos trabalhar todas elas. Pastor Alex, por que você acha que não pode ser o Espírito Santo ali? Então, eu acredito que não possa ser o Espírito Santo, porque o texto, o versículo de número 7, fala assim, ó: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, na perspectiva do pré-tribulacionista, se o Espírito Santo, que é Deus, for afastado ou for tirado da terra, quem irá realizar a obra da salvação na grande tribulação? Então, eu acho que é um pouco incoerente, porque, de acordo com o dispensacionalismo, o Espírito Santo vai sair da terra com a igreja. Você é assembleiano e não é dispensacionalista? Não, eu sou assembleiano, mas sou pós-tribulacionista. E nem dispensacionalista ou é dispensacionalista? Não. Acho que não dá para ser dispensacionalista e Não pós-tribulacionista. dá. Não dá para ser. Dá. Eu acho difícil. É que tem várias modalidades de dispensacionalismo. Tem três. Então, o que acontece? Eu acredito, por exemplo, que não possa ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, ele não pode se ausentar da igreja da terra. Então, eu acredito, por exemplo, seguindo a linha, ainda, por exemplo, o meu raciocínio, eu creio que seja o tempo determinado por Deus. É interessante porque o que detém... Então não é uma pessoa. Para você, pastor Alex, não é uma pessoa. É o tempo. É só uma questão de tempo. Exato, pastor. Com base em que você tem essa afirmação? Boa pergunta, pastor Joaquim. O que acontece, pastor? Eu acredito que seja o tempo determinado por Deus. Por quê? Olha que interessante. Alguns eruditos, por exemplo, eu trouxe um livro deles aqui e tem outros materiais. Alguns eruditos, como por exemplo o Fritz Heinicke, ou Clerroge, ou ainda o teólogo Brian Grubrich, vão dizer o seguinte, né? Sobre aquele que o detém, né? Ele fala o seguinte: no seu próprio tempo, está no versículo 6. No versículo 6 está a palavra kairos, a palavra tempo. Então, de acordo com esses pensadores, quem determina os limites para essa aparição é a cronologia de tempo estabelecido por Deus. Olha o que diz o Marshall. Ele fala o seguinte, que a palavra apocalipse, ou apocalíptico, que aparece aqui no texto grego, ela está no infinito auristo passivo, revelação ou revelar, e é usado para expressar propósito. Agora, olha que texto interessante. Além disso, o substantivo tempo na profecia bíblica está associado ao propósito de Deus. Por exemplo, no hebraico nós temos a palavra et, também usado para aplicar o tempo certo ou determinado por Deus. E olha o que vai dizer o profeta Daniel. Olha rapidamente para a gente ver aqui. Daniel 12? Daniel 8, versículo 19. E olha só, aqui é uma profecia, Daniel 8:19, aplicada ao fim dos tempos. Olha o que vai dizer o profeta Daniel. Daniel 8:19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira,
porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Daniel ainda 11:35 diz assim, o texto sagrado: alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado por Deus. E ainda você tem Atos 1, versículos 6 e 7. Então, pastor Joaquim, pastor César, ouvintes internautas, eu acredito que aquele que detém no versículo 6, versículo 7 de Tessalonicenses, seja o tempo estabelecido por Deus. Ok. Joaquim, acho que da primeira parte do que ele falou aqui, o que fica é que se lá é o Espírito Santo agindo na igreja, você como se acontecer o arrebatamento agora, né, no caso aí o Espírito que detém vai ser tirado, o pré-tribulacionista defende salvação depois da grande tribulação, depois do arrebatamento. Se o Espírito Santo for embora, como é que essa pessoa é salva? É simples. Mas antes, deixa eu ler aqui o versículo de número 6, né? Isso. Versículo 6. E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Muito bem, a sua colocação com relação à questão do Espírito Santo instaura ou não na terra. Olha o que Deus diz em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias são 120 anos. Com base também aqui em Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então eu te pergunto, isso aqui está acontecendo agora? Ou vai acontecer ainda? E quando isso vai acontecer? Por que eu creio que é de fato o Espírito Santo? É muito simples. Quem é que está trabalhando hoje? Porque o Espírito Santo é a única pessoa com esse poder sobrenatural suficiente para fazer essa restrição. Então o Espírito trabalha por meio de quem? Por meio dos crentes para realizar isso. Então a igreja é habitada pelo Espírito de Deus, e essa igreja que é habitada pelo Espírito de Deus, o que ela faz? Ela sempre faz parte, impedindo a sociedade, de certa forma, de ter uma crescente onda do pecado. Você há de convir comigo que o mundo vai de mal a pior. Mas se não fosse o Espírito Santo atuando, convertendo as pessoas, convencendo as pessoas do pecado, seria bem pior. Então Paulo diz, o Espírito irá se afastar da sua obra restritiva, permitindo então que o pecado tenha domínio sobre a humanidade. E aí, Tessalonicenses 2:7 pode ser traduzido literalmente dessa forma, porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então eu acredito que esse afastamento acontecerá no momento em que a igreja deixar o arrebatamento. Então o Espírito Santo ainda estará na terra, é claro, mas será tirado do meio, no sentido de que seu ministério único de restrição do pecado, por meio do povo de Deus, será removido ele conforme... Ele vai ser tirado, mas ele vai estar? Sim. Certo. Sim, conforme Gênesis 6:3. O Espírito Santo nunca deixou de atuar. Sempre esteve ou não? Sempre esteve. Claro. Então, segundo Tessalonicenses 2, deixa bem claro essa remoção da influência do limitador que precede a revelação do anticristo. Então, com a rédea solta aí, durante a tribulação, o iníquo, né, a segunda ação, como diz aí Tessalonicenses 2, de 9 a 10, de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, para enganar o povo da terra. Então, depois do tempo aí do anticristo terminar, né, o Senhor Jesus voltará e o que vai acontecer? Derrubará o homem do pecado com o sopro da sua boca pela manifestação da sua vinda. Então o mal, eu diria, está controlado hoje. Entretanto, quando a era da igreja terminar, o obstáculo do mal será removido. Okay. E a rebelião aparecerá aí, parecerá estar vencendo, né? No entanto, o destino final do mal é certo, tá? Okay. E o Espírito Santo tem tudo a ver com esse período chamado da grande tribulação. Pastor Alex. Olha, eu acredito, por exemplo, que a citação que o pastor Joaquim fez lá de Gênesis 6, fazendo um paralelo com 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, né? Que fala que vai ser tirado do meio,
Lá em Gênesis, o Espírito Santo ele deixou de atuar no homem, não na criação, né? O Espírito Santo ele permaneceu na terra. É por isso que eu disse que o Espírito Santo vai estar na igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, a atuação do Espírito Santo não vai estar na terra. É isso que eu estou dizendo. Não que o Espírito Santo não vai estar na terra. Entendi, pastor, entendi. Porque assim, ó a pergunta que eu faço. Se é o Espírito Santo que detém o aparecimento do anticristo, isso. Por que lá em 1 João 2,18, João usa a expressão, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então, por exemplo, se o Espírito Santo é o que detém o anticristo, por que lá em 1 João ele não deteve naquele tempo? Veja que os discípulos, eles acreditavam que já estavam vivendo o dia da vinda do Senhor, deixaram de trabalhar, etc. Então, eles criam nisso, não necessariamente era isso que estava acontecendo. Eles não estavam vivendo, de fato, a vinda do Senhor, mas eles quem está dizendo que veio o acreditavam. anticristo não foram eles, foi o apóstolo João. Sim, não os crentes. E, veja, João está falando a respeito de muitos anticristos e que o anticristo iria se revelar. João não está dizendo que o anticristo já estava no mundo. Não, o anticristo não estava no mundo. Mas muitos anticristos, porque o que é o anticristo? Anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo e aquele que é contra Cristo. Esse é o anticristo. Agora, não é o anticristo que é um líder mundial que vai surgir no cenário mundial. Não é esse. Agora, é interessante porque toda a construção narrativa do texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente vai percebendo que Paulo está indicando, por exemplo, um propósito, um tempo determinado por Deus. Por exemplo, era assim que pensava, por exemplo, os pais da igreja, por exemplo, que eram pós-tribulacionistas, Irineu, por exemplo, Papias, Justino Marte. Então, eles associaram essa retirada, né? Esse o que detém, né? Essa detenção. Isso, essa detenção, exatamente com o propósito de Deus, que Deus estabeleceu. Porque o apóstolo Paulo ele vai fazendo aqui uma construção narrativa, indicando pra gente, por exemplo, no versículo 6, ele fala o seguinte, ó: e agora sabeis o que detém, para que seja revelado somente em ocasião própria, ou no tempo próprio. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então nós percebemos que o texto está indicando que no tempo determinado por Deus, somente no tempo que Deus acha próprio, é que o anticristo vai se manifestar. Bom, Joaquim. Então, aí a minha pergunta é: o anticristo vai se manifestar, a maldade vai deixar de existir ou não? A maldade continuará? Porque a relação entre o Espírito Santo e a grande tribulação, e a tribulação, nós sabemos que é uma interpretação de Apocalipse 2, 7 e 8. Então, afirmar, né, que, na realidade, essa interpretação do apóstolo Paulo, de que no dia do Senhor, que esse dia não viria até que o iníquo fosse revelado. Então, eu pergunto, o iníquo vai ser revelado? Já foi revelado? Foi revelado no período dos apóstolos? Não. Veja que para que ele seja revelado, a igreja já tem que ser arrebatada, contrariando a teoria do pós-milenismo. Porque se, na realidade, o Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Tessalônica, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Ou seja, para que haja manifestação do anticristo, a igreja não pode estar na terra. Não pode estar na terra. É interessante porque Mateus 24, Jesus no seu sermão escatológico... Desculpa, pastor, pode falar. E quem é que está com a igreja? Peraí, eu não entendi esse caminho. Como que você falou, Joaquim? Para a manifestação do anticristo, a igreja não pode estar na terra, baseado em quê? Baseado nesse texto. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Para que o anticristo surja, quem é que tem que ser tirado da terra? Então, mas aí bate de frente com o versículo 1. Exatamente. O versículo 1 diz assim, irmãos, a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, inegavelmente é o arrebatamento. Para quem divide a vinda de Jesus em duas vindas, em duas etapas, fases, né? Essa aqui é a primeira.
Tá certo? Porque a nossa reunião com ele, a manifestação, a faneroso... Isso, o arrebatamento da igreja. Exato. Ele tá falando do arrebatamento da igreja. E o 2? Qual é a dúvida? O 2 não, e o 3? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Já aconteceu a apostasia? Continua lendo. Já aconteceu a apostasia? Continua lendo. Não, tem que haver uma apostasia. E que mais? E seja revelado quem? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, aí tá aí a revelação. É que você diz assim, não tem como o anticristo se manifestar a igreja estando na terra. Só que o texto no versículo 3 diz que, na verdade, é o contrário. A igreja vai ver o anticristo sendo revelado. Exatamente. Antes do arrebatamento, conforme o versículo 1 e o versículo 3, não é isso? Não, que diz o depois texto? da... Não, aqui diz que depois da apostasia, ele vai ser revelado. Não está dizendo aqui o tempo... Vai ser revelado. Não, mas é que isso não acontecerá no versículo 3, ó. Isso sei que não primeiro vem a acontecerá. apostasia. O que não vai acontecer? A nossa reunião Aí com eu te Cristo. pergunto, a igreja aqui na terra, vai haver uma apostasia geral? Que é isso que está dizendo aqui. É o que a Bíblia diz, é o que Jesus Então, diz lá vai em Mateus haver- 24. Então, a não- igreja na terra vai haver uma apostasia geral? Se vai haver uma apostasia geral, eu pergunto, quem é que vai apostatar? Quem é que vai apostatar? Bom, aí precisa ir lá em Mateus 24, onde Jesus diz assim, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Exatamente. Então, quem é que vai apostatar? É a Você igreja? quer os Essa nomes, mesma você igreja? fala? Não, Os nomes? essa mesma igreja? Só dá pra apostatar quem tá na fé. Isso, Algumas então. pessoas vão abandonar a fé. Vão Dando ouvido a doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Então aí a gente vai entrar na questão, porque Deus prometeu que iria poupar a sua igreja. Se Deus iria poupar a sua igreja, como é que essa igreja pode apostatar? Como pode? Se Deus iria poupar nesse período aqui de tempo. Então, é porque é o seguinte, é complicado isso, ó, né? o, Porque... o pós, pastor Joaquim, ele faz uma distinção de grande tribulação ou para juízo de Deus. O que acontece? O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, de 2 Tessalonicenses, ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo uma construção narrativa que vai indicando uma cronologia sucessiva de eventos. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 1. Ó, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a parousia. Isso. Olha só, a nossa reunião com ele, o que é isso aqui? O arrebatamento da igreja, ou a segunda vinda de Jesus. Dia de Cristo, o dia do Senhor, nesse contexto aqui, é arrebatamento da igreja, ou segunda vinda de Cristo. Então, olha o que ele vai falar, pastor. outras interpretações Então, sobre esse dia do mas Senhor. se o senhor Dá até um ler... debate também. Dá, Dá outro debate, é verdade, pastor. Mas se a gente for lendo aqui a sequência do texto, a gente vai cair nessa conclusão. O texto é claro, o iníquo não vai ser revelado até que aquele que o detém seja, de certa forma, manifestado. Bom, vamos lá. Então, veja, é o Espírito Santo. Vamos lá. Não tem como. Vamos lá. O tempo chegou aqui, tem que fazer um intervalo e a gente volta já já. Nosso programa de debates, o bicho pegando aqui, porque nas redes sociais aqui, por exemplo, né? Mas, pelo amor de Deus, entra um ou sai um do canal que tá 666. Agora, subiu para 667. Nós não trabalhamos com 666. Então, ou entra um ou sai um. Agora, vamos lá. E aí, quem é ou que é aquele que detém a manifestação do anticristo? Volto aqui. Eu parei com quem? Com O pastor. o Joaquim, terminou? Foi. Eu acho que foi você, Varão. Mas tudo bem, eu volto. Então, eu entendo Nosso que... derrubador de café oficial aqui. Vamos lá, gente. Eu entendo que por mera eliminação, o Espírito Santo deve ser o detentor. Então, qualquer outra hipótese deixa de preencher alguns requisitos. Por exemplo, o iníquo é uma pessoa e a sua operação aí abrange o reino espiritual. Então, o detentor, da mesma forma, tem que ser uma pessoa, um ser espiritual, para deter o anticristo, até a hora da sua revelação. E aí, meros agentes ou forças espirituais impessoais seriam insatisfatórios. Outra coisa, para alcançar tudo o que deve ser realizado, o detentor tem que ser membro da Trindade. Não pode, porque Satanás, né, é muito forte, é muito poderoso. Então, nenhum homem, né, pode ser tão poderoso assim. E aí tem que ser o Espírito Santo. Então, para deter o mal no decorrer Lembrando dos que quem vai séculos, prender Satanás no final é Miguel, e Miguel não faz parte da Trindade. Sim, Mas Apocalipse 12. é verdade, é verdade. Verdade. É ele que vai prender o Bem- dragão, bem lembrado. que é a antiga serpente. Só queria dar esse toque, vai, Tá certo. segue aí.
É interessante porque o campo da ação do pecado aí é o mundo inteiro. Então, logo, o imperativo é que o detentor seja alguém não limitado. Não limitado pelo tempo, não limitado pelo espaço. Então, essa eu diria, era, de certa forma, aí, a dispensação do Espírito. Por quê? Porque ele trabalha agora de maneira diferente de outros séculos, uma presença residente nos filhos de Deus. Então, a era da igreja começou com o advento do Espírito Santo, a igreja começou ali em Atos dos Apóstolos, e a era da igreja, por sua vez, vai terminar, né, com o quê? Com o inverso do Pentecostes, que é a retirada do Espírito Santo. Então, a igreja, ela começou ali com o derramamento do Espírito, vai terminar com a retirada do Espírito. Entendendo isso, que isso não significa que ele não estará operando, apenas que não será mais residente, tá? Ok. É isso Pastor que eu vejo. Alex. A dificuldade entre os eruditos de afirmarem que é uma pessoa, né, ou no caso o Espírito Santo, como o pastor Joaquim está afirmando, é que no versículo 6, o que detém ali, o rocaterro, ali tanto o artigo quanto o particípio são neutros. Aí, neutros, né? Ali são neutros, indicando um tempo. E o próprio Paulo vai citar esse tempo no versículo 6. Já no versículo de número 7, Paulo vai citar o nome Roanomia monocaterro, aquele que agora o detém. Já o gênero aqui é masculino, indicando para, como o pastor Joaquim falou, para Deus, né? O Espírito Santo para Deus. Esse é o problema entre os teólogos. Então, na minha opinião, por exemplo, eu sigo a linha dos grandes pensadores, como, por exemplo, Cleo Rogers, por exemplo, Heineken ou Brian, que vai dizer o seguinte, que quem determina os limites para essa aparição aqui, como o texto está citando para a gente, é Deus, é Ele quem estabelece o tempo. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para o pastor Joaquim, nosso irmão pastor Joaquim. Se a aparição do anticristo seria somente na segunda vinda de Jesus, como afirma, ou na segunda fase, né? Como afirma A aparição do anticristo vai ser depois do arrebatamento da igreja, ótimo, não necessariamente sobre a vinda dele. Sim, deixa eu concluir, pessoal, eu só respondo. Okay. Se a aparição do anticristo será somente na segunda fase da vinda de Jesus, depois, né, da primeira. Por que que o apóstolo Paulo associa segunda vinda, versículo 1 aqui, nossa reunião com ele, dia do Senhor, como sinônimos, como a mesma coisa? Só depois disso, então, aparece o homem do pecado. Muitas vezes, uma passagem bíblica, como por exemplo, Mateus 24, tem um cumprimento naquele momento, tem um cumprimento no futuro, né? Então, isso aí é muito relativo. A gente teria que fazer uma exegese aí, por exemplo, dia do Senhor, aí, por exemplo, a questão como você leu, três frases que você falou aí. Foi, pastor, a vinda do nosso Senhor. Vinda do nosso Senhor, isso. Nossa reunião com ele. E o dia do Senhor. E o dia do Senhor. Então, a gente poderia, eu diria aí, fazer uma exegese sobre cada um desses temas, e eu creio que iria entender melhor aí. Tá? O dia do Senhor não necessariamente é o arrebatamento da igreja e nem a vinda dele. Pode ser o final de todas as coisas, o dia do Senhor. O dia da sua ira, por exemplo. E aí tem vários outros dias mencionados na Bíblia. O pessoal aqui no canal fica maluco aqui quando entra nesse assunto. Quem é velho na teologia sabe que na década de 80 e 90 tinha um anticristo já, que era o Mikhail Gorbachev. Lembra? Sim, lembro. Não, antes, o computador, quando surgiu o computador em Bruxelas, lá naquela sala, que enorme máquina, era considerado o anticristo. Ou era o Papa João Paulo II, O Papa João Paulo Hitler, também já foi. por exemplo. Hitler já foi, o Papa. O Gorbachev, porque ele tinha um negócio na testa, lembra? Mancha, a mancha lá na testa. Agora tem o da vez, que é o Macron. Isso. Então o Macron tá lá apanhando, feito pandeiro em samba para ganhar a eleição, porque a Marine Le Pen, ela tá aí fungando no cangote dele lá nas pesquisas, né? Já teve o primeiro pleito, agora vai o segundo. Ontem mesmo o Macron levou o ovo na cabeça, não sei o quê. Quer dizer, a vida não tá fácil, né? A vida dele não tá sendo fácil. Mas parece que o pessoal acha que ele é o anticristo. Então, o que vocês pensam a respeito disso?
Não, eu não creio que Macron seja o anticristo. O anticristo vai surgir, eu não creio que ele já surgiu, ele vai surgir no cenário mundial. E a igreja não estará aqui no meu ponto de vista. Aí sim, vamos lá. Eu acredito que o anticristo que Paulo cita aqui é sim uma pessoa. Paulo vai falar o homem do pecado. Quer dizer, é uma pessoa sim, um homem, que vai aparecer no tempo determinado por Deus. E ele virá, com certeza, ele virá de algum expoente político, religioso. Com certeza. Agora sim. Mas você acha que é o Macron, Varão? Não, não acho não. Não acho que seja o Macron, não. E nem o Papa, por exemplo, que algumas pessoas falam também, né? E ele já foi eleito já, o Macron já ganhou a eleição. Mas ele não tem a maioria ainda. Não, agora ele vai tentar fazer a maioria. Agora no Congresso. Ele ganhou, mas ele não ainda não tá em Parece que não vai conseguir. E ganhou ovo na cabeça aí, ó. Então o que acontece? Eu acredito que o anticristo vai ser sim uma pessoa. Nós não sabemos ainda, né? Ele vai se manifestar. E, por exemplo, o pastor Joaquim falou que esses termos aqui que Paulo usa aqui, vinda de Cristo, vinda do nosso Senhor Jesus, a reunião com ele, o dia do Senhor, são termos relativos. Só que o apóstolo Paulo, ele põe esses termos aqui numa cronologia sequencial. Só depois que ocorre isso, segundo o apóstolo Paulo, é que vai aparecer então o homem do pecado. Ele vai falar assim, ó, no versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, olha que ele fala, sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o afastamento da fé de algumas pessoas, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Já pensou? Então Paulo, ele enfatiza para nós que a vinda de Jesus, ou o dia do Senhor, ou nossa reunião com ele, só acontecerá depois da manifestação do homem do pecado. É que o texto, é a sequência cronológica do texto aqui pra gente, tanto de Tessalonicenses, como, por exemplo, Mateus 25, no sermão escatológico. 24. Pastor Joaquim. Então, essa questão do evangelho ser pregado no período da grande tribulação, é só nós olharmos a questão da pregação, por exemplo, da salvação, a natureza da salvação no Antigo Testamento. Então, tem dois aspectos distintos que a gente tem que estabelecer aqui. Então, a doutrina da salvação apresentada no Antigo Testamento, ela é individual e ela é nacional. Dentro desse conceito, o primeiro aspecto da salvação oferecido no Antigo Testamento é o individual. E é interessante porque os santos do Antigo Testamento, eles tinham um relacionamento correto e aceitável com Deus. Quanto à condição do judeu na antiga dispensação, nós podemos observar o quê? Que nasciam como participantes aí de um relacionamento pactual com Deus, no qual não havia limitações impostas sobre a sua fé ou sobre a sua comunhão com Ele. Então, em caso deles não conseguirem alcançar as obrigações morais e espirituais impostas por sua posição na aliança, os sacrifícios eram oferecidos aí como base de restauração, né, dos privilégios pactuais. Então, como indivíduo, o judeu ele poderia, de tal modo, fracassar em sua conduta, de tal modo a negligenciar o sacrifício, que no final seria, então, desonrado por Deus e lançado fora. Então, a salvação e o perdão nacional de Israel ainda são uma expectativa futura e a sua ocorrência, então, é prometida para quando o libertador vier em Sião, conforme Romanos capítulo 11. Vamos saber o que pensa o ouvinte. Solta pelo menos uns 2 ou 3 aí, ouvintes que mandaram áudio aí, Rafa, por favor. Bom dia, pastor César Cavalcante. Bom dia, debatedores da mesa. Meu nome é Gustavo de Abreu, falo de Ouro Preto, Minas Gerais. Bem, eu creio que seja o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele disse que se ele não morresse, o Espírito Santo não viria, ele não enviaria o Consolador. Né? Então, o Espírito Santo não agia antes, por que ele teve que enviar? Por esse motivo, eu creio que o Espírito Santo ele possa ser retirado. Né? Se ele for enviado, ele pode ser retirado. E aí eu creio que é o Espírito Santo. Um abraço a todos. Paz do Senhor, eu sou o pastor Marco Antônio da Assembleia de Deus de Belo Horizonte. Bom, de cara dá para saber que eu sou pré-tribulacionista, né? Então, com o arrebatamento,
da igreja, o Espírito Santo para de agir na terra. Mas como ele é onipresente, ele não sai, né? Então, é só a questão do ministério do Espírito Santo parar de agir. Eu creio assim. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o Adilson Padilha, aqui da cidade de Tijuca, Santa Catarina. Eu creio que o Espírito Santo ele não vai se ausentar da terra. Somente está detendo do anticristo assumir o controle, né? Mas eu creio que, como o Espírito Santo é onipresente, ele estará na terra, na grande tribulação, convencendo ainda as pessoas para a salvação. As opiniões, quando entra nesses assuntos aí escatológicos, as opiniões se divergem muito, né? Se divergem muito. Mas o nosso tempo aqui é muito curto e eu queria deixar aqui as considerações finais. E vamos lá, pastor Alex, quero te agradecer por esse tempo aqui com a gente e suas considerações finais nesse assunto. Pastor César, pastor Joaquim, ouvintes, muito obrigado. Só uma rápida conclusão. Olha, por exemplo, como pensa o dispensacionalismo. Quer dizer, se o Espírito Santo for tirado da terra, como a igreja, e o pastor Joaquim falou que o Espírito Santo vai deixar de atuar no homem, citando lá Gênesis capítulo 6, quem vai realizar a obra da salvação na grande tribulação? Porque tanto o pós como o pré afirma que vai ter pregação. As pessoas vão ser ungidas, vai ter salvação. Então quem vai fazer isso senão o Espírito Santo? Por isso que, segundo a narrativa aqui do texto de Tessalonicenses, a opinião mais adequada seria quem retém o tempo determinado por Deus. Pastor César, pastor Joaquim, ouvintes, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, pastor. Quem quiser seguir o senhor nas redes sociais, como é que funciona aí, senhor? Ou suas redes, ou comprar seu livro, te achar, Maravilha. convidar você para dar aula, palestra? Maravilha, pastor. Muito obrigado. Pode ir lá no meu Instagram, @AlexMendes4813, ou no meu... ou lá no... Agora esqueci o nome da rede social. Facebook, Instagram, YouTube. Isso. No Instagram, por exemplo, é isso aí mesmo. É isso mesmo. AlexMendes4813. Eu esqueci a outra rede social. Twitter? Twitter. Eu quase não entro em rede social, por isso que eu fico perdido. Muito obrigado, pastor. Qual que é o arroba mesmo, então? O Twitter é Alex da Silva Men4. E o Insta? E o Instagram é @AlexMendes4813. Tá bom. Pode falar comigo lá. Maravilha. Pastor Joaquim de Andrade, sempre bem-vindo aqui. Obrigado, pastor César. Obrigado, Alex, por estar junto comigo aqui hoje nesse debate. Bom, a interpretação correta para mim, não só para mim, para muitos outros também, de 2 Tessalonicenses 2, de 6-8, é de fato que esse restringidor é o Espírito Santo, é a função dele. E esta posição estabelece o quê? O pré-tribulacionismo. Então, quando os crentes forem arrebatados, logo antes da grande tribulação, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a presença do Espírito Santo será removida, onde Paulo escreve que ficaria aí livre para iniciar o seu programa. Quem? O anticristo. Agora, vocês sabem que o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo, o anticristo só vai ser revelado quando o Espírito Santo for tirado da terra, ou seja, a atuação dele na igreja. Ok. Joaquim, quem quiser te conhecer, convidar você para dar palestras, seminário, pregação, virar pastor deles, porque você dirige 3 igrejas, se quiser mais uma. Tá precisando de um pastor? Exatamente. Então, a genuína tá precisando de pastor, você tá abrindo igreja em tudo quanto é lugar. Sempre precisando de pastor. Vamos lá, quem quiser te achar, como é que funciona? PR Joaquim Andrade, em todas as redes sociais, tá? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, você vai me localizar no PR Joaquim Andrade. Outra coisa, você pode também me ligar no meu WhatsApp, 11 9 8042 2034. Eu estou ali em São Miguel Paulista, na Igreja Batista Ágape, Avenida Rosária, 679, Vila Rosária, São Miguel Paulista. Estamos ao lado da Mesquita Muçulmana de São Miguel. Verdade. Então, se você quiser conhecer a nossa igreja, domingo, a partir das 18 horas,
quarta-feira, às 20 horas. Agora eu quero dar um recado para os pastores que estão ouvindo a gente. O Joaquim tem um trabalho extremamente sério, é um dos principais apologistas do Brasil. E se você quiser, por exemplo, pastor, eu queria que o senhor convidar o pastor Joaquim para falar sobre como evangelizar Testemunho de Jeová, mormons, especialmente adventistas, Testemunho de Jeová e mormons, espíritas também, enfim, Hare Krishna, Seixo Noye. Ele é um grande estudioso de seitas e heresias, especialmente da área da heresiologia. E super vale a pena, né? Então, às vezes, você está fazendo um estudo bíblico, leva lá o Joaquim numa terça, numa quarta, numa quinta, sei lá qual que é o dia, e ele ministra, às vezes leva algum material também para ajudar, pode dar um curso mais longo também, então, super vale a pena. Repete seu WhatsApp aí, Joaquim. É 11, né, São Paulo, 98042-2034. Lembrando que não cobramos para ir na sua igreja. 011 98042 2034. 8042 2034, 8042 2034, não cobra nada, claro, você vai dar ajudar aí o ministério do Joaquim e vai ser bênção, tá certo?